Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre carvão ativado e dar algumas dicas para vocês, se vocês devem, não devem, que horas usar, se nunca usar. A ideia é trazer todas as informações possíveis sobre carvões ativados nesse vídeo aqui. Então, mais uma vez, se você não conhece o canal da Aquática Brasil, se inscreva no nosso canal, clique no sininho para receber as nossas notificações de novos vídeos, siga a gente no Instagram e também no Facebook para acompanhar todos os vídeos da Aquática Brasil, sobre linhas de produtos que a gente traz aqui e falar um pouquinho também sobre alguns conteúdos. E hoje a gente resolveu falar um pouquinho sobre carvão ativado. O que é o bendito carvão ativado? O que é que a gente escuta tanto falar de filtragem química dos nossos sistemas de filtragem? Pessoal, todo sistema de filtragem, ele recebe também o sistema de filtragem química, e o sistema de filtragem química nada mais é do que o uso de carvões ativados ou de polímeros sintéticos. E o que é o carvão ativado? Qual que é a diferença de um para o outro? Na verdade, o que vai mudar de um carvão ativado para o outro é a procedência, se for um carvão ativado vegetal, a procedência da madeira, de como foi o processo de fabricação, como que é a formação de pellets ou grânulos desse carvão ativado. E a gente também tem os carvões ativados minerais, que são outros tipos de carvões ativados que também vão fornecer uma qualidade de água para o nosso aquário. Mas aonde que esses carvões ativados eles vão agir no nosso aquário? Na verdade, para tirar os fenóis ou também os taninos dessa água, para tirar mau cheiro, para tirar amarelados da água. Tira também alguns compostos orgânicos, cloro, cloramina, metais pesados. Então, é um sistema de filtragem que se faz essencial na filtragem do nosso aquário. Esses carvões ativados, eles não podem ser feitos em casa. Por quê? Porque como é feito esse carvão ativado, a gente não consegue fazer isso em casa. Na verdade, esses carvões ativados, eles são muito diferentes desses carvões de churrasco que a gente usa em casa, porque eles são torrados, na verdade, em temperaturas altíssimas, passam de 800 a 1000 graus, para a gente ter essa formação de microporos que existem nesses carvões ativados. E essa formação de microporos é o que vai falar para a gente qual que é a qualidade e quanto que esse carvão ele consegue absorver esses materiais que eu acabei de falar. Então a gente tem diferentes carvões e qualidades diferentes de carvão. Então é sempre importante você pesquisar qual carvão que você está utilizando e qual que é a quantidade de carvão que eu vou utilizar no meu aquário. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui de dois carvões ativados que eu sou apaixonado, que são os carvões da Continuum. São carvões minerais, então com carvão que tem uma concentração muito maior de carbono, uma concentração muito maior de microporos, então eles conseguem fazer esse processo de uma forma muito melhor, na verdade. Vou dar dois exemplos aqui. O Labyrinth Carbon é um carvão da Continuum que com 1 grama desse carvão ativado eu consigo tratar 4 litros de água. E o Catalytic Carbon da Continuum também é um carvão que ainda consegue ser melhor, porque o processo de fabricação desse carvão ele vai fornecer para esse grânulo aqui muito mais, que a gente chama de microporo, mesoporo. Então é um carvão que a gente vai utilizar 1 grama para 20 litros de água, pessoal. Então são carvões muito legais que com concentrações menores de carvão a gente consegue trabalhar muito mais água, a gente consegue tratar muito mais água do nosso aquário. Então a gente tem diversos tipos, a gente tem os famosos refis de filtros Renguion, que já vem o carvão ativado aqui dentro. Então a gente tem o perlonzinho, o carvão ativado que já vem aqui dentro. Para quem gosta de utilizar refil, também a gente pode colocar o refil aí no nosso sistema de filtragem. A gente tem aqui agora novos carvões ativados que a Aquática Brasil está trazendo aqui para o Brasil, que são os carvões da Xinyu, os carvões da Max aqui para os nossos filtrinhos, os carvões da Continuum, e a gente também tem
essas placas de carvão ativado que você pode utilizar no seu canister, no seu SUMP, pode utilizar ele também no seu filtro hang-on. É uma placa que ela é embebida com carvão ativado e vai fazer o sistema de filtragem químico do seu aquário funcionar muito melhor. E aonde que eu vou utilizar, em que situação que eu utilizo e qual situação que eu não utilizo os meus carvões ativados. Eu particularmente sempre deixo disponível o meu carvão ativado no meu sistema de filtragem. Eu só vou retirar esse carvão ativado caso eu faça algum tratamento de água no meu aquário. Então, se eu vou utilizar algum medicamento, alguma coisa, se eu faço uma quarentena dos meus peixes, eu não utilizo o carvão ativado, porque o meu carvão ativado ele vai retirar esse medicamento da minha água e eu não vou conseguir tratar os meus peixes. E uma pergunta que muita gente faz, que a verdade não se sabe se é um mito, se é verdade, é se eu devo utilizar carvões ativados no meu aquário plantado. Bom, pessoal, isso daí, na verdade, existem alguns estudos em andamento para saber se esse carvão ativado, ele tira, na verdade, ele vai tirar alguns nutrientes que são específicos para as plantas, mas a ideia é saber se ele tira em concentrações e se ele tira muito rápido a ponto dessas plantas elas não conseguirem absorver esses elementos. A gente sabe que as plantas elas conseguem fazer a parte de absorção de elemento muito mais rápido do que o carvão ativado, mas ao mesmo tempo a gente não sabe se isso daí vai descompensar. Eu, Felipe, não uso carvão ativado em aquários plantados, salvo algumas situações que eu estou achando meu aquário extremamente amarelado, ou se está com algum cheiro que está me incomodando, eu coloco o carvão ativado no meu sistema de filtragem. Depois que eu resolvi o meu problema, eu posso retirar, porque as plantas elas também estão ali para fazer isso daí. O que eu consigo substituir o meu carvão ativado? Tem muita gente que gosta de usar polímeros sintéticos ao invés de carvões ativados, porque os polímeros sintéticos, no caso o Power Cleanse XL da Continuum, eles podem ser regenerados, então eu posso utilizar ele mais de uma vez. Eu utilizo aqui, vendo as instruções de uso do produto, eu posso reutilizar ele. Tem gente que prefere, né, por conseguir reutilizar mais vezes do que o carvão ativado, que infelizmente a gente não consegue, a gente não tem na nossa casa equipamentos para fazer com que esse carvão ativado volte a ser limpo para a gente reutilizar, acaba utilizando esses polímeros sintéticos. Então é uma outra opção que você pode ter aí na sua casa, utilizando aí no seu aquário, sempre buscando essa cristalidade da água, que é que vai deixar a gente conseguir observar os nossos peixes, plantas, enfeites e tudo mais com mais facilidade, tirando aquela tonalidade de chá e principalmente cheiro que não agrada a ninguém. Então tá aqui algumas dicas que a gente traz aqui para vocês sobre carvão ativado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aqui a sua pergunta, a gente está de prontidão para te responder, a equipe da Aquática Brasil está de prontidão para te responder qualquer dúvida que você venha a ter, e acompanhe a gente nos nossos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!